Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, sejam bem-vindos aqui no Instituto Paulo Henrique Belcati. Se você quiser tirar alguma dúvida, tiver alguma coisa para você falar, pode me chamar aqui no Instagram ou me mandar um e-mail também, sem problema nenhum. Gente, vamos falar agora nesse curso, bem de uma forma bem rápida, interessante, em uma hora, uma tese tributária que pode te auxiliar e pode te auxiliar nos seus ganhos do seu escritório, sendo você contador, sendo você advogado. Isso porque as empresas de Simples Nacional, elas pagam valores que não são devidos para o fisco. E são dois tipos de valores assim que são crassos que ela paga. Primeiro, é o PIS/COFINS monofásico, a gente vai ter um outro curso falando sobre isso, tá? A gente tem outro curso falando sobre isso. E agora, o ICMS em substituição tributária. Para você entender praticamente a dinâmica do que nós estamos falando, o Simples Nacional, ele recolhe uma guia no final do mês. E nessa guia, dependendo da forma que está sendo feito o enquadramento simples, ele já está instituído ICMS, PIS/COFINS, IPI, entre outros impostos também, ISS. Aí, quando o contribuinte ele faz o pagamento no final do mês, ele já está pagando toda aquela carga tributária. Mas qual que é o problema? É que aí é onde chega a tese lucrativa. Quando cai para o contribuinte aquele valor. Mas, atenção, ele compra uma mercadoria e naquela mercadoria já está inserido o valor ou do ICMS ou do PIS/COFINS, ele está pagando em duplicidade. Olha que coisa. E aqui nasce o direito de restituição do contribuinte. Hoje, eu vou falar para vocês nesse curso aqui do ICMS-ST, esse daqui é uma restituição que tem que ser feita judicial. Daqui não dá para fazer ela administrativa, porque o fisco não vai reconhecer administrativamente, tem que fazer judicial. E aqui, a via judicial, a gente recomenda que seja feita pelo juizado especial da Fazenda Pública. Não são valores muito altos, então você pode ir no juizado da Fazenda Pública, que você não tem custos iniciais, e pelo risco da demanda, se muitas vezes acontecer do juiz entender que não há o direito da restituição, você não vai ter sucumbência. Pelo menos isso. Agora, o PIS/COFINS monofásico, esse você já pode fazer administrativamente, vai ter um curso aqui explicando sobre isso, tá bom? Mas vamos começar a nossa aula de uma forma bem interessante, falando um pouco sobre o Sistema Tributário Nacional. Eu vou fazer um breve resumo sobre o Sistema Tributário Nacional para vocês possam entender a tese aplicada aqui na questão, ok? Primeiramente, vamos entender que nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições sociais, ok? Quando nós estamos tratando desta espécie tributária do Simples Nacional, ele vai recolher alguns desses impostos em uma guia única, que são os impostos que a empresa vai pagar. Entre eles também algumas contribuições sociais, que é o caso do PIS/COFINS. Então, nós temos aqui impostos da União. Temos 7 impostos da União, que é o imposto de importação, exportação, imposto de renda, imposto de grandes fortunas, imposto de operações financeiras, imposto de produtos industrializados, que agora na reforma tributária vai acabar o IPI, tá? O ITR e o imposto residual. Para o Estado temos o IPVA, o ICMS, que vai acabar na reforma tributária também, o ITCMD. E para o município, o ISS, que vai morrer na reforma tributária, o IPTU e o ITBI. Temos as taxas de fiscalização e taxa de polícia, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios que apenas o executivo pode fazer e as contribuições parafiscais. E aí, nas contribuições parafiscais, entramos as contribuições de intervenção no domínio econômico, como também as contribuições que são decorrentes de alguns fatos geradores para que sejam custeadas algumas atividades, que é o caso do PIS/COFINS, ok? Que são tributos comerciais, que são colocados dentro do comércio. A natureza jurídica de um tributo, ela não é especificada justamente por conta da sua denominação, mas sim pelo fato gerador. Então, o que faz o imposto? O imposto, uma taxa ser uma taxa, não é que um está chamando imposto, outro está sendo a taxa, mas sim o fato gerador. O fato gerador do imposto
Ele independe de qualquer atividade do Estado. Simplesmente aconteceu a hipótese de incidência tributária, que está previsto, você ter renda, você paga imposto de renda. Você circular economicamente uma mercadoria, você paga ICMS. Essa hipótese de incidência. Quando eu, de fato, circulo uma mercadoria, quando eu, de fato, tenho a renda, aí acontece o chamado fato gerador. Ou seja, criou-se, nasceu-se obrigação tributária a partir de então. Então, a denominação daquela espécie tributária, ela não importa para a sua natureza jurídica. A destinação legal do imposto também não. Do tributo, perdão, essa também não. Destinação legal do produto também não importa. O que importa é o fato gerador da respectiva obrigação tributária. Então, se o fato gerador ele tem uma causa independente de qualquer prestação de serviço estatal, é um imposto. Se ele tem, com base em alguma fiscalização, é uma taxa. Se é por conta do empréstimo que o governo vai te devolver, é um empréstimo compulsório. Se é por conta de uma melhoria, é uma contribuição de melhoria. E se a hipótese de incidência ela tem uma questão mista, o que é a questão mista? Acontece a hipótese de incidência por conta de uma previsão legal, mas há uma destinação social, aqui nós estamos falando das contribuições sociais, ok? Então, para a gente marcar o que é a natureza jurídica desse imposto. Agora nós temos uma categoria de impostos que são os tributos monofásicos e os plurifásicos. Por quê? Quando eu falo uma tributação monofásica, é aquela que ela tem uma cadeia produtiva, mas ela é tributada de uma só vez. Ou seja, um imposto monofásico é aquele que eu tenho uma cadeia produtiva. Por exemplo, o CMS. O fabricante faz a mercadoria, passa para o atacadista, que passa para o varejista, que passa para o consumidor final. Tem aqui umas 4 cadeias. Dentro dessa cadeia, a circulação econômica do fabricante para o vendedor, fabricante para o atacadista para o varejista para o consumidor. Eu tenho 4 cadeias econômicas produtivas aqui. Mas a tributação monofásica é aquela que acontece quando ela é feita em uma única vez. Ou seja, o fabricante ele já vai prever essa cadeia, vai fazer o pagamento da cadeia produtiva, antecipando o ICMS, e vai lançar o valor no preço da nota, para que a próxima pessoa que comprar, ele estará pagando também aquele valor de ICMS. O plurifásico é aquele que é liquidado em todas as fases do circuito econômico, desde o produtor até o retalhista. É um exemplo, por exemplo, de ISS. O ISS, para cada vez que você fizer uma prestação de serviço, você vai pagar o ISS. Então, você vai pagando em toda a cadeia produtiva. Diferente do ICMS de distribuição tributária, por exemplo, que é o que nós vamos falar hoje, que é um imposto monofásico. Você vai pagar ele no começo da cadeia e aí depois ele é diluído, é distribuído no preço da mercadoria. Temos, então, que falar, na questão da tributação monofásica, da responsabilidade tributária. Porque a responsabilidade tributária ela é dividida tanto pelo sujeito passivo da obrigação tributária, como o contribuinte, que é aquele cara que pratica diretamente o fato gerador. E o responsável tributário por força de lei, que está no artigo 128 e 138. Então, eu tenho que pensar que eu tenho, primeiramente, um sujeito passivo da obrigação tributária. Quem são os sujeitos passivos da obrigação tributária? O contribuinte. O contribuinte é o cara que deu a causa ao fato gerador. Contribuinte é a pessoa que praticou o fato gerador tributário e por causa dele que nasceu a obrigação tributária. Agora, o responsável tributário, ele é aquele que não é contribuinte, mas ele vem assumir a sua obrigação tributária principal. Ou seja, ele vem assumir alguma coisa aqui. Ou porque ele tinha o dever de zelo, ou porque ele tinha a guarda, por alguma razão. Por alguma razão, ele assumiu essa responsabilidade. Quer um exemplo? O ITCMD. Quem é o responsável tributário do ITCMD e quem é o contribuinte do ITCMD? O ITCMD, quem vai fazer é o ITCMD, não, fala ITBI, vai, vamos falar ITBI. Quem vai fazer o ITBI? O ITBI, o responsável, ele é a pessoa que está vendendo, a pessoa que está comprando imóvel, é o contribuinte. Quem que é o responsável por fiscalizar o ITCMD? É o cartório. Por isso que eu falei mudar de ITBI para ITCMD, para ficar mais fácil para entender. O cartório que faz a fiscalização de ITBI. Logo, se o contribuinte não pagar o ITBI, o cartório que tem o dever de fiscalização, então ele assume como responsável tributário, porque ele tinha o dever de zelo e pela falta do dever de zelo, ele acabou onerando, prejudicando os cofres públicos. Logo, ele assume como responsável tributário.
Agora, o artigo 128 do Código Tributário, ele vai falar que, sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo diverso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da responsabilidade da respectiva obrigação, excluindo a do contribuinte e atribuindo a este caráter supletivo no cumprimento total ou parcial da obrigação. Mas aqui é o caso, por exemplo, daquela responsabilidade tributária no imposto de renda da fonte. Quem que paga o imposto de renda da fonte? Quem que é aquele contribuinte do imposto de renda na fonte? Pô, contribuinte é lógico, é a pessoa que teve a renda. Mas quem é o responsável tributário? É justamente a empresa que deveria de fazer a retenção do valor e encaminhar para o fisco. Se isso não foi feito, o responsável tributário é a empresa. Então, eu vou excluir o contribuinte e vou ir para cima da empresa. O contribuinte vai ficar de caráter supletivo. Agora, temos a legislação aqui do Simples Nacional, vou deixar em tela cheia aqui, que é a Lei Complementar 126 de 2006, que ele vai definir alguns critérios, e ele vai definir a empresa do Simples Nacional como micro ou pequena empresa, ou uma sociedade empresária, sociedade simples, empresário, que se refere ao artigo 996 da Lei 10.406 de 2002, contanto que esteja devidamente registrado no registro de empresas mercantis ou registro civil de pessoas jurídicas, que aí vem os critérios. Microempresas, empresários em pessoa jurídica equiparada que aufira em ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$240 mil. 2. No caso de empresa de pequeno porte ou empresária, pessoa jurídica equiparada que possa oferir entre 240 mil e 2.400.000 reais ao ano. Então, essa é a receita bruta daquele que estará no Simples Nacional. Se ele passar esta receita bruta, pronto, ele já não está mais no Simples Nacional. Aí ele tem que fazer a devida tributação ou por lucro real ou por lucro presumido. E aí ele vai pagar as guias correspondentes. Não vai pagar de uma vez só, como é dito pelo Simples Nacional. Então, senhores, para a gente ter aqui um enquadramento e para a gente poder entender essa tese, primeira coisa que eu tive que fazer é colocar esses critérios aqui, esses conceitos para vocês. Por quê? Para a gente poder entender essa tese, primeiro eu tenho que entender o que é a tributação monofásica, o que é a responsabilidade tributária, até porque nós vamos falar de substituição tributária, é a responsabilidade pela substituição tributária. E, principalmente, o enquadramento do Simples Nacional. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre isso, hein? Então, obrigado a todos e te vejo na próxima aula.